Pronto. Então agora a gente está gravando nossa sessão live de 16 de junho. Vamos falar sobre o módulo 3, que está encerrando, o início do módulo 4. E, bom, como eu falei no início, o módulo 3, para mim, ele sempre tem um papel importante, porque a gente sai desde o início do curso falando das deficiências do sistema e como ele foi concebido dessa forma e como os efeitos são nefastos para a sociedade e para o planeta. No módulo 2, a gente já começa a explorar algumas soluções sistêmicas e propostas, né, de bancos, moedas complementares e alternativas práticas. E, na minha visão, o módulo 3, ele traz para o plano pessoal essas questões. Então, nós vamos analisar, né, sobre esse título do sustento justo, possibilidades de estilos de vida, de comportamentos mais evolutivos ou sustentáveis em relação a consumo e investimento, e começamos a ver, então, essa possibilidade de uma cocriação de novas propostas em economia. Nós exploramos também temas super importantes, na minha opinião, que são os indicadores, né, como um indicador de referência, que é o Produto Interno Bruto, é totalmente inadequado, que é o seu criador mesmo, já referia a isso. Ele, na verdade, não mede o desenvolvimento da sociedade, mas meramente o crescimento e o volume de dinheiro em circulação. E vemos, então, já alternativas, como o indicador de progresso genuíno, o IDH, desenvolvimento humano, o índice Planeta Feliz, o FIB, né, que é tão famoso, Felicidade Interna Bruta. Olhamos também a questão que é uma das questões do momento, a nossa relação com o trabalho, né? Um enorme percentual das pessoas não se sente realizada com o trabalho que executa. E começamos já a olhar o tema da inovação social, que é um dos grandes eixos assim, do programa do Gaia Education, da Educação Gaia. Nesse sentido, nós já vemos, então, algumas iniciativas de novas abordagens de intercâmbio, mas também as relações com produção e consumo, né, novas possibilidades que fazem com que se torne viável novas abordagens em relações comerciais, em relações econômico-financeiras. Então, o módulo 3 eu vejo como um espelho que nós podemos nos olhar como cidadãos, como cidadãs, e como educadores e designers, né, que essa é a qualificação que nós vamos, então, nos habilitar com esse curso, principalmente trazendo as condições para que a gente, então, adentre já no módulo 4, para olhar a economia local, onde nós estamos e como revitalizá-lo. É uma metáfora famosa, mas muito útil sempre, essa do balde furado, né, que nós vamos ver, como que a riqueza sai da economia local através dos mecanismos não adequados da economia convencional. E como que práticas de inovação social podem manter e ampliar essa riqueza através desse processo que hoje é chamado de relocalização da economia, né? Quais os benefícios que isso pode trazer e a importância de lembrar que isso não significa negar a globalização, mas sim fazer uma globalização inteligente, em que aquilo que pode ser encampado a nível global deve ser feito assim, mas que a riqueza ela pode ser gerada e ficar circulando dentro do mesmo sistema social por um longo tempo e gerando mais riqueza dentro do próprio sistema. Então, esse equilíbrio com a abordagem da globalização e a experiência bem-sucedida de iniciativas localizadas são um ponto alto desse módulo. Assim também nós vamos ver a evolução e o progresso das empresas sociais, né, seu potencial de transformação nesse momento de transição da sociedade humana, a importância do chamado Sul Global agora, né, que a gente fala mais no terceiro mundo, assim, do Sul Global, e como as iniciativas inovadoras não só têm acolhida, mas muitas delas surgem no hemisfério sul, por vários motivos. Por vários motivos. Nesse sentido, a experiência das ecovilas em todo o mundo, né, a rede mundial de ecovilas tem muitas iniciativas bem-sucedidas de empresas sociais que foram mapeadas, e nós damos uma olhada rápida nesse mapa dos principais fatores que tornam essas iniciativas bem-sucedidas dentro de cada contexto.
gerando as chamadas soluções ganha-ganha-ganha. Né? Os produtores, consumidores e o planeta ganham. E uma experiência que eu tenho assim muito importante é como impacta as pessoas tomar conhecimento sobre uma outra forma de olhar o capital. Então, aqui nós vamos ver um trabalho muito importante sobre a documentação das 8 formas de capital. Nós saímos das 2 básicas, que normalmente se pensa capital apenas do ponto de vista econômico-financeiro dos recursos, né, das matérias-primas, para outras 6 formas de capital. Isso fica em tela aí para que vocês vejam e para que possa ampliar a nossa visão de riqueza, né? Como uma sociedade pode ser considerada rica se nós olharmos com base em outros parâmetros, não meramente quantitativos, do ponto de vista econômico-financeiro. E também me agrada olhar iniciativas que já existem, meio seguidas em várias áreas, especificamente esse módulo aí, eu lembro, a Luciana está entrando no nosso chat também. Eu lembro de 3 iniciativas que quase todo mundo conhece. O Avaz, que é uma iniciativa de articulação de alcance mundial. Olá, Luciana, bem-vinda. Estamos fazendo um breve olhar aí sobre os módulos 3 e 4. Então, nós temos o Avaz, né, que articula pessoas no mundo inteiro, com muitas campanhas bem-sucedidas, basicamente com doações que sustentam. A Choca, que é uma rede de empreendedores de consultoria, tem projetos maravilhosos, inclusive no Brasil, e o Zopa, que é uma plataforma de financiamento que muitas pessoas não conhecem, né? A gente já falou sobre financiamento pessoa a pessoa, ponto a ponto, mas o Zopa, eu acredito que vocês também ficar muito surpreendidos como hoje se pode financiar e buscar financiamento em âmbito mundial para projetos, em qualquer proporção. Então, é uma nova possibilidade de se tornar partícipe, sócio, sócia, de iniciativas de qualquer ponto do mundo que a gente acha que merecem o nosso apoio. E esses são apenas exemplos pontuais, mas isso é uma tendência no mundo, de criar uma economia matricial, utilizando esse lado bom da globalização, que é o acesso à informação para além dos limites geográficos. Então é isso, né? Nós saímos do módulo 3, uma abordagem pessoal, sustento justo, estilo de vida, relação consumidor-investidor diferente, relação com o trabalho, inovação social. E no módulo 4, então, nós vemos como isso se aplica para uma economia que vai revitalizar o contexto local, sem depreciar, sem desvalorizar a abordagem global, mas proporcionalizando isso, gerando um equilíbrio através do conceito de inovação social, relocalização e difusão de iniciativas bem-sucedidas. Então, na minha parte, é isso assim que eu queria fazer uma breve exposição e recapitulação. Eu retorno para vocês, então, nós podemos retomar na mesma ordem. Se vocês tiverem questões ou contribuições, e me agrada muito que colocaste no início, Guto, da presença nos fóruns, né? Tem pessoas que estão bem ativas, trazendo depoimentos, os seus eventos, ideias. Eu tenho procurado postar quando eu acho que são coisas pertinentes àquele tema em questão. E a ideia é essa, que a gente progrida para uma rede permanente de colaboração, porque isso nos motiva e nos mantém informados, né? Eu acredito que muito em breve a gente vai ter estruturas permanentes de conexão dos e das designers formadas pelo Gaia para que a gente continue se enriquecendo e aproveitando o que eu considero, sempre refiro isso, um dos pontos principais desse treinamento, que é uma rede hoje que abarca 51 países. Então, são pessoas que têm projetos e que participam ou promovem projetos e iniciativas no mundo inteiro. Então é isso. Retorno a palavra para vocês. Você pode reassumir, se tiver alguma sugestão ou pergunta. E a gente vai circulando aí. Hoje, por enquanto, temos poucas pessoas, mas está tudo bem. É importante a gente trocar, aproveitar a presença pessoal e nos atualizarmos. Tudo bem? Palavra contigo, então. Tá bem. Boa noite, Luciana, também que chegou agora. Sobre esse último módulo, né? Primeiro eu fiquei pensando muito na questão do PIB, né? Porque como a gente pegou um indicador
que nem o próprio criador do indicador já sinalizou que que ele não era unicamente suficiente para medir desenvolvimento. E aí a gente tomou isso como verdade, mundialmente aceito, num nível assim de uma crença que isso realmente vai indicar alguma coisa, mas que todo mundo sabe e consegue perceber que, na verdade, isso não é um indicativo de felicidade, de desenvolvimento social, desenvolvimento até mesmo econômico, né? E bem interessante a leitura sobre as alternativas, né, de indicadores que já existem. Acho que o papel das empresas trabalhando com inovação social é fundamental para essa transformação que a gente quer na sociedade. Esse viés, assim como a gente consegue ver o PIB como um indicador mundial, e a gente pode trazer isso também para as nossas questões locais, né? Eu fiquei pensando também como a gente se limita muitas vezes em alguns indicadores que a gente coloca nos nossos projetos sociais, né? Pensando no meu trabalho, enfim, indicadores de educação, de desenvolvimento social, local, como também a gente precisa diversificar os indicadores que medem os nossos pequenos projetos, né? Assim como globalmente. Também achei quero explorar mais a parte final lá, que tem muitos links, né, com iniciativas que já existem. Quero explorar aquilo lá um pouco mais para conhecer outras iniciativas. Nunca fiz algum projeto para ser financiado, mas já ajudei alguns projetos e acho sensacional essa ideia, né, de financiamento coletivo. A gente consegue colocar em prática muitos projetos que, por uma lógica econômica tradicional, não sairiam do papel, né? Então, isso mostra a força do coletivo, né? Eu acredito bastante nisso. E deixa eu pensar o que mais. Gostei bastante do conteúdo, acho que agora não tem nenhuma dúvida. E tô aí ansiosa para os próximos. É isso, gente. Vou passar para o Davi, então. Ok, obrigado, Guta. Oi, Luciana, tudo bem? Isso, vamos lá. Eu tenho feito o curso, né, pensando no meu projeto e no que eu faço atualmente. Eu tenho, só repetindo, só para reforçar o meu raciocínio, para construir o meu raciocínio, faço um trabalho com longevidade, né, sou embaixador do movimento aqui no Rio de longevidade, e tem um projeto, dentro dele tem um projeto de dinheiro, finanças, para a longevidade. Então, eu tenho pensado muito nisso, né? E isso foi andando, foi caminhando, né? E eu fui até sonhando em construir um modelo econômico, financeiro, para essa longevidade, né? E agora, eu entrando no curso do Gaia, eu vejo que eu não estava só um sonho na minha cabeça, que é possível, né, ter ferramentas para isso. Então, eu estou muito feliz com isso. Então, esse raciocínio ele parte em vários momentos da vida, tanto para as pessoas novas, como você, Guta, como você, Luciana, né, que vão chegar lá, né, como as pessoas com 50, 60 anos, como eu, que já chegaram, né, ou até mais velhas, que já chegaram. Então, assim, são abordagens um pouquinho diferentes, mas que se interrelacionam. E para mim faz todo sentido pensar numa construção de um mundo econômico, social, ambientalmente diferente, né?
né? Até lembro de um colega meu do dia conversando, que falando que está procurando uma terra para plantar madeiras de lei. Ele conseguiu, a minha idade, 60 e poucos anos, e muita gente falou assim, para que você vai plantar madeira de lei? Para quem? Eu vou deixar para as futuras gerações. Então, assim, acho muito legal esse raciocínio, muito bacana isso aí, né? E agora, aí, o que esse módulo especificamente me ajudou a pensar, né? Como eu tenho oficinas, jornadas e palestras que eu faço com a questão de finanças e longevidade, eu estou incorporando esses pensamentos, né? E com isso me ajuda a construir o modelo que eu pretendo estar desenhando, né? Que está aqui no rascunho que eu estou desenhando. Então, é bacana isso, e eu aqui desse módulo, eu chamo a atenção para alguns pontos que me ajudam tremendamente, né? Primeiro, essa questão do trabalho, né? Que é colocada. Eu venho pensando muito nisso. Muitas pessoas com mais de 50, 60 anos vêm buscando voltar a trabalhar, né? O que não é, que a gente conversa muito, que não é uma questão somente para essas pessoas que saíram do mundo corporativo e querem voltar a trabalhar, ou para um complemento de renda, ou porque para não ficar parado. Não é só essa questão. Essa questão da discussão do emprego, do trabalho, é de todas as gerações, é de mudança no mundo do trabalho, né? Então, a gente conversa muito sobre isso e vê que muitas dessas pessoas eles chegam querendo um trabalho e, na verdade, no modelo de trabalho que eles sempre fizeram. Então, assim, eu tenho pensado muito nisso. Se eu vou fazer agora um trabalho, mesmo que eu possa precisar de uma renda complementar, por que eu não posso fazer um trabalho com um impacto social, ambiental diferente? Então, assim, eu tenho pensado, conversado e trocado muita ideia em cima dessa questão, né? E aí até tem uma vantagem, porque aqui no módulo se fala isso, né? Que você possa ter uma forma desse equilíbrio, até possivelmente no modelo atual você vai ter uma renda menor, mas de repente você pode compensar isso de outra forma, né? Trabalhar menos, ter outra, dar mais riqueza, pensar na riqueza, né? Não nesse consumo todo que a gente tem, pensar numa outra forma de consumo. Então, eu acho que as pessoas com 50, 60 anos que não estão desesperadamente numa situação financeira crítica, elas têm essa vantagem de poder buscar esse trabalho que faça essa realização e traga um impacto, porque ela pode abrir mão um pouco dessa renda. E aí tem que se trabalhar essa ressignificação que está todo no modo do consumo, né? Quem tem um recurso, onde está investindo, né? Do consumo colaborativo. Então, tudo que está sendo falado aqui é muito apropriado para que a gente... É um desafio, porque são grupos de pessoas que estão com o seu modelo mental já muito formado. Então, assim, eu acho que eu posso ser um dos agentes para estar levando esses impulsos, essas ideias para eles. E aí eu trago a ideia aqui, que eu nem sei se existe, desse jeito que eu vou falar, da Ecovila. Quando eu vejo aqui no módulo que fala da Ecovila como um sistema de apoio, eu olho para essas tendências que existem hoje de se montar vilas de pessoas com 50, 60 anos que estão construindo para morar junto, né? Então, assim, poxa, se a gente faz isso, ao lado desse projeto, dessas vilas, leva esse conceito da Ecovila, olha que coisa bacana, de moeda complementar. Eu não sei se existem experiências desse tipo. Eu só estou associando duas coisas, uma que eu venho no meu movimento ouvindo e outra que eu estou aprendendo aqui no curso. Falei, vamos associar essas coisas. Será que não dá? Então, assim, está sendo muito rico para mim estar juntando essas peças desse quebra-cabeça e levando para frente. A minha ideia é levar para frente, multiplicar e formar uma massa crítica, algumas pessoas que venham junto, quem sabe? Então, isso aí a minha contribuição, tá? Um abraço. Obrigado, Davi. Antes de passar para a Luciana, só dois comentários rápidos. Um que é maravilhoso, que acontece assim, numa sinergia do grupo,
Sim, existem iniciativas muito bem-sucedidas, tanto do ponto de vista institucional, aqui na Europa especialmente, existem, por exemplo, na parte germânica, né, os Alterswohnungen, que as pessoas de idade aposentadas elas passam a compartilhar, fazer um sistema de co-living, em que tem inclusive apoio estatal, para que elas continuem exercendo seus talentos, mas aí baseadas nesse conceito de uma abundância não financeira. O maior interesse da pessoa não é mais ganhar dinheiro com aquilo, mas é, na verdade, aquilo que deveria, lá no início da nossa vida profissional, ser o principal motivador, que é colocar o seu talento a serviço da sociedade, da sua comunidade, e receber uma remuneração justa, que muitas vezes não é aquela que o sistema lhe propõe. Mas aí, como eu disse, eu não quero antecipar, quando a gente olha diferentes formas de capital, nós vamos ver que, no fundo, as sociedades mais bem-sucedidas, de fato, em termos de desenvolvimento, elas não baseiam, os indicadores, como a Guta falou, não são apenas econômico-financeiros, mas de vários outros tipos, né? Capital social, capital intelectual, capital relacional, capital espiritual, transcendente, inclusive, e assim por diante. Eu recomendo que vocês olhem com carinho esse trabalho, ele é apenas citado na apostila, mas existe muito material na internet, sobre as 8 formas de capital. E no Reino Unido existem iniciativas já estruturadas, aí autônomas, de pessoas que já estão aposentadas, que estão com a vida profissional resolvida, que então elas estabelecem comunidades muitas vezes abertas, porque essa é uma liberdade que nós temos hoje. O movimento Cidades em Transição, inclusive, tem iniciativas nesse sentido, redes abertas. Você vive em comunidade através de pontos de contato, né? Você pode viver na sua casa, de uma forma mais simples, mas compartilha por afinidade, espírito, senso comunitário com outras pessoas da sua faixa etária, da mesma faixa de interesse, não necessariamente apenas etária, que traz algo que a sociedade digital, digamos, nos tirou, que é o contato por afinidade real, e não apenas virtual. Então, esses são potenciais muito grandes, né, que se nutrem e apoiam uma nova economia, porque não baseada apenas no retorno econômico financeiro, mas sim em uma abundância não financeira. Isso eu sempre uso, né, perdão, Davi, eu sempre uso esse tipo de questionamento para dizer, coloquem no fórum, porque aí vão haver novos inputs e eu então vejo que existe interesse nesse sentido para aportar mais recursos e mais referências para vocês, que é uma das tarefas que me cabe servi-las aqui internamente. Tá bom? Ok. Me permita só fazer um complemento. Claro. Minha curiosidade é em termos de Brasil, né? Porque o que eu vejo, e às vezes é até essas ideias da moradia de pessoas idosas, né, juntas, mas às vezes até no padrão tradicional, né? E aí eu me assusto muito. Na verdade, é um prédio tradicional, um empreendimento imobiliário, né, com adaptação, e esses modelos que você citou são esses aí que eu gostaria de saber onde estão no Brasil, né? Eu sei que eu estive na Itália agora recentemente, não visitei, tem um projeto desse no sul da Itália para atrair pessoas do mundo inteiro, então, assim, isso é bem interessante. E me permita também, hoje eu estava conversando com uma outra colega, a gente estava num debate sobre a questão financeira para as pessoas com bem mais idade, que ficam com aquela decisão de ou morar em casa sozinho, né, ou vai para um abrigo, para um asilo, né? E um terceiro questionou, mas isso vai depender da questão financeira. E aí a colega que tem muita experiência nesse cuidar, né, ela colocou, não, eu não acho, eu estou compartilhando porque acho muito bacana, ela estava compartilhando de experiências em Belo Horizonte, de abrigos que são pessoas que não têm recurso e o índice de felicidade, eu não sei como foi medido isso, era maior do que nos abrigos, nos asilos particulares, que as pessoas com mais dinheiro pagavam. Então, não é a questão do dinheiro, mas sim a questão de como você organiza e lida com aquilo e faz a interação social, né? Então, eu queria deixar isso aí, né? Então, é mais um ponto que está me chamando muita atenção. Desculpa aí essa nova intervenção. Sem culpa nenhuma, excelente, porque
tu trazes à tona, mais uma vez em tela, a questão da diferença entre preço e valor. Normalmente, visualmente, o sistema se apropria de ideias e uma das formas disso, como as próprias comunidades sustentáveis da Ecovila já foram transformadas em condomínios verdes, né? Em que a pessoa paga muito dinheiro para ter, bom, aqui tem energia solar, coleta de água da chuva, mas a gente continua não sabendo o nome do vizinho e da vizinha. Não existe nenhum centro de comunidade. Não, a ideia não é essa. A ideia é, primeiro, construir aquilo que lá no final da década de 90, quando foi estruturada a rede mundial de ecovilas, no relatório se falava, primeiro é que se constituir uma visão comum, né? Uma unidade comum. Isso é que constitui uma comunidade. Existe uma unidade comum. Temos uma visão que a cola grupal, né? A chamada cola comunitária. A partir daí vão se instrumentar diferentes metodologias. Se as metodologias são aplicadas sem a constituição de uma visão comunitária real, não vai funcionar. Vai se tornar apenas uma maquiagem, né? Como existe o marketing verde, na verdade não é uma inovação, é simplesmente uma maquiagem daquilo que já existia, né? E nesse sentido se nota com muita clareza a questão da longevidade de uma iniciativa, né? As iniciativas bem-sucedidas, elas respeitam um ritmo natural de elaboração, e isso acredito que quem já fez o módulo social deve lembrar que existem várias formas de se acompanhar o desenvolvimento grupal e comunitário. Mas, enfim, são temas super importantes em si mesmo, mas também no sentido de provar que é preciso a integração entre disciplinas e de demonstrar que a divisão, entre aspas, metodológica do Gaia é apenas para fins didáticos. No fundo, o treinamento ele todo é interarticulado nas suas 4 dimensões. Sem uma visão de mundo adequada, é impossível uma prática ecológica, é impossível uma prática social, é impossível uma prática econômica e vice-versa. A sustentabilidade ou a cultura regenerativa ela se constitui matricialmente dependendo da proporção de cada comunidade que vai ser considerada. Muito bem, Luciano, desculpe te fazer esperar. A palavra é contigo, então. Oi, boa noite, pessoal. Desculpa o atraso. Perdi o último vídeo, aí não consegui acompanhar ao vivo. Eu vi depois a gravação. Eu estou um pouco atrasada aí nos estudos. Eu terminei o módulo 2 ontem. Escrevi a minha reflexão. E, Jorge, eu sei que não precisa fazer o comentário depois do prazo, mas se você tiver 5 minutos, por favor, faça. Porque faz muita diferença para mim ler a sua reflexão sobre a minha reflexão. Porque realmente o sincronismo é enorme das coisas acontecendo fora desse módulo, na minha vida pessoal e profissional. E muito dos valores que eu venho trabalhando na minha vida mesmo, valores relacionados inclusive à questão de espiritualidade e etc., como isso impacta o meu mundo, a minha visão de mundo e a forma como eu quero trabalhar. E eu não sou tão novinha assim, Davi, eu tenho 40 anos, apesar de não parecer, 20 anos de mercado de trabalho como economista da energia. E eu voltei para o mundo corporativo, como eu comentei no início das nossas conversas, no primeiro encontro. Tem pouquíssimo tempo, foi em novembro, eu fiquei 1 ano aí fora, logo depois que eu tive meu filho. E ainda tenho um filho de 2 anos, que é mais um abridor da mente, que essas crianças estão vindo mesmo para mudar a forma como a gente vê o mundo. Eu acredito muito nisso, dessa nova geração que está chegando, porque as necessidades são muito diferentes das que foram da minha geração e da geração dos meus pais. E a gente está se deparando com uma velocidade de transição que precisa ser atingida, e eu estou muito descrente, o Jorge já deve ter visto em alguns meus comentários, de que a gente não vai conseguir chegar numa solução pelos modelos tradicionais e porque a gente não consegue enxergar realmente a coisa como um todo. Aí a gente começa uma ecovila, né, que não tem uma visão comum, ou que mesmo tendo uma moeda própria, está valorando, às vezes, na mesma sistemática que se valoriza aqui fora. Então, realmente, tempo é muito importante de cada um. Então, valorar o tempo por igual, independente da qualificação
Isso é uma coisa que eu acho fundamental e a gente não consegue ver isso aqui fora. É muita desqualificação, é muito preconceito sobre formações, né? Sobre preconceito em geral, né? Mas quando você está no mundo de trabalho, tem muito preconceito sobre a formação. Eu sou do mundo do petróleo, né? E tenho muito dinheiro. E aí as pessoas fazem os projetos assim de voluntário, essas coisas, nem sempre muito adequados. E a empresa que eu estou trabalhando está num projeto de voluntariado de educação e eu me inscrevi. Eu tive uma reunião semana passada e eu vou quarta-feira numa escola pública de Copacabana, passar a tarde inteira com os alunos de segundo grau, falando sobre se conectar com amanhã. É um programa da Juniors Achievement, patrocinado pela indústria do petróleo no Brasil, bem grande, já tem uns 4 anos. Eu entrei agora e entrei como voluntária para participar de uma aula. E aí eu fui olhar o conteúdo, e o conteúdo está muito baseado em o que é liderança, o que é chefia. Como preparar um currículo. Ah, se você tem faculdade, mestrado, doutorado, você vai ganhar mais do que quem tem um nível técnico. E isso foi me dando uma gastura, isso foi me dando uma agonia. E a aula é quarta-feira, e eu tô aqui mirabolando como é que eu vou estar lá num ambiente que tem um controle, né, que tem um material, eu não tô livre, mas que eu sei que eu não vou cumprir. Eu já sei que eu não vou cumprir, né? Então, eu tenho que me debruçar sobre isso antes de quarta-feira. Somos 5... Caiu uma garrafa aqui. Somos 5 profissionais inscritos para atender uma turma de terceiro ano durante a tarde de quarta-feira. E eu fiquei hoje, estava até na praia, hoje à tarde eu consegui a praia um pouquinho aqui no Rio, estava um dia lindo, e eu fiquei pensando com umas amigas falando sobre isso. Eu falei, como é que eu falo para um jovem de uma escola pública de Copacabana, que já vive no meio de uma confusão, de uma cidade que é totalmente, né, segregadora, ao mesmo tempo que integra. Então, assim, você na praia, você não sabe quem é quem, mas ao mesmo tempo esse final de semana teve tiroteio no Vidigal, o final de semana inteiro. Eu estava debaixo do Vidigal, ali em Ipanema. Aí passa o helicóptero da Polícia Civil, rasteiro na cabeça das pessoas, os policiais armados, e tá tudo normal. Não tá acontecendo nada no Rio de Janeiro. Aí como é que você vai para uma escola falar para um garoto desses que não, você tem que fazer faculdade, mestrado, doutorado, senão você não vai ter renda? Não é por aí, né? Não é isso. Você tem que encontrar o seu propósito, você tem que se encontrar como pessoa, você tem que se escutar. Quem é você no meio dessa confusão que você vive? Quais são os valores que você está trazendo da sua vida? Porque são crianças jovens, que eu que tive uma criação classe média baixa de Rio de Janeiro, de suburbão do Rio de Janeiro, mas era uma coisa muito católica, num colégio católico, família católica, mas muito tolhida, mas de certa forma estimulada pelo menos a estudar. Então eu leio muito, sempre li muito, e isso com o tempo foi adensando, e hoje eu estou aqui conseguindo refletir sobre muitas coisas. Eles não têm nada, né? O preparo é muito pouco. Como abrir a mente dessas pessoas? Como abrir também a mente de pessoas que estão, como no meu ambiente de trabalho, né? E aí, voltando um pouco à temática do módulo 2, que eu estou vendo que se reflete novamente no módulo 3, como é que a gente consegue fazer a transição, resignificando de verdade, mas trazendo esse propósito para uma coisa que vai além de simplesmente cuidar do meio ambiente. Porque você não vai conseguir cuidar do meio ambiente se você não estiver cuidando de si e do outro. Nossa cultura ocidental é muito egocêntrica, né? A gente não olha o ambiente que a gente está inserido, a gente não olha o vizinho, a gente não conhece as pessoas, a gente não tem essa necessidade do coletivo. Então, para mim, isso hoje é a grande reflexão da virada da economia, né? E é no dia a dia mesmo, começa pequenininho, individual. Hoje eu estava no Live Mundi também, de manhã eu fui lá. A Ana, que é a nossa colega, divulgou, né? Eu fiz um banho de floresta. Jorge deve conhecer muito bem, que vem do Japão, né? Fui eu lá de manhã, estava 8h30 da manhã lá no Parque Lage, maravilhoso. Fiz o banho de floresta e essas coisas vieram muito. Quando eu observei no banho de floresta o ciclo, né, da formação de solo. Quando você está parado na floresta, que você olha todo aquele material decomposto que vira solo, e que a gente esquece no dia a dia que a gente tem que produzir solo, a gente só está tirando, não produz nada para a terra de volta, né? Nossos lixos estão indo para lixões. Assim, esse ciclo, assim, a gente entender que o ciclo é de tudo, né? É o ciclo social, é o ciclo ecológico, é o ciclo... E a gente está esquecendo isso, já esqueceu
Estamos tentando resgatar, existe um grupo, Gaia faz parte desse grupo, tem Ecovilas pelo mundo, mas eu acho que a gente tem que trazer isso mais, né, para a realidade nossa, né, para cada dia, para cada decisão, para estar numa reunião de trabalho e alguém vir com uma grosseria para você, com uma resposta que você deu que a pessoa não gostou porque não era o que ele queria ouvir, e você conseguir, né, segurar, não rebater na mesma altura, né, e falar, olha, né, vamos conversar um pouco mais sobre esse ponto de vista. Eu entendo que a gente tem que olhar uma argumentação mais ganha-ganha, né? E eu estou vivendo isso na pele com a questão política aqui da área de energia do Brasil, porque eu estou tendo que tomar decisões que não necessariamente as pessoas estão se agradando dos meus posicionamentos, porque eles às vezes estão olhando a figura muito curto-prazista, né? E eu não estou mais conseguindo olhar a coisa para hoje, eu estou olhando a coisa para o longo prazo, para o meu filho, para as próximas gerações, e porque eu sei que se a gente continuar tomando decisão só para conseguir o de hoje, o ganhar muito dinheiro hoje, isso não vai adiantar de nada para daqui a muito pouco tempo. Falei um monte aí, desculpa, gente. Obrigada. De modo algum, Luciano, falaste bem e eu acho que está assim no coração de cada um de nós, assim como o Davi falou, que a Vita também, mas eu queria salientar alguns pontos quando começaste a dizer, pelo que eu te conheço, pelo que eu já li, eu não acho que seja pessimista, eu também gosto de me qualificar assim, eu acho que nós somos realistas positivos, né, porque não é, talvez pela idade que vocês não conhecem, né, a gente não é poliana, né, assim, ver tudo cor-de-rosa, não é isso. Mas também não é só nuvens negras no horizonte. A crise realmente é profunda, né? Eu tenho colocado sempre que possível nas reflexões, onde eu me posiciono, até eu vou postar para vocês, aí eu fiz agora a última vez que eu estive no Brasil, fiz um podcast com um coletivo em São Paulo, foi muito bom, sobre a questão do estilo de vida, e assim também o webinar do Gaia, assim, que a gente foi chamado a falar sobre vários aspectos, e é importante tomar consciência da crise, porque, veja, ontem houve aqui, não sei se ontem ou anteontem, hoje é domingo, né? Não, foi sexta-feira, houve aqui em vários países um movimento de articulação do feminino, né, sobre a questão das desigualdades de tratamento. E a cidade onde eu moro não é uma cidade grande, tem menos de 400 mil pessoas, tinha mais de 100 mil pessoas na rua. Não apenas mulheres, né? Foi chamada uma greve feminina, mas não uma greve meramente reivindicativa, mas uma greve também propositiva de chamar atenção para alguns fatos. E um dos fatores que foi bastante referido foi a questão de como o paradigma econômico está ligado a um paradigma patriarcal, né, que se baseia muito no poder impositivo, mas na força, na verdade, né? Não é um poder autêntico. E como também não resolve passar para o outro polo, simplesmente demonizar o masculino como um todo e fazer essa confusão, né, do masculino com o patriarcado. E eu acho isso muito importante nesse momento, porque em termos econômicos, assim, eu tenho certeza que não é possível a gente resolver tudo, mas que a gente pode resolver muita coisa. Eu fico com o teu questionamento, assim, agora que tu falaste isso, eu me coloco na tua pele, assim, pensando na aula, eu lembrei do Ivan Illich, né, que ele fala lá, acho que é Nêmesis da Medicina, não é que a ciência esteja errada, ela apenas é insuficiente. Não é errada em si, mas ela é insuficiente para abordar todos os aspectos de uma questão. E no contexto do paradigma econômico quantitativo, um questionamento é por que não falar disso, da tua experiência pessoal, e dizer, olha, não é que seja errado ser bem-sucedido, ser uma pessoa competente, ser uma profissional de sucesso. Apenas isso é insuficiente. Existem outros fatores. E quando surge o questionamento, que isso muitas vezes já me surgiu, porque eu fiz algumas opções na minha vida, mas então o que a gente faz quando a gente obtém sucesso? Como não fazer, como não permitir que isso, entre aspas, corrompa, conspurque nossas visões, nossos ideais? É muito simples, compartilhe, né?
O Satish Kumar, um dos fundadores do Schumacher Policy, ele diz assim, empreenda. Empreenda, ainda que seja 10% do seu tempo. Agora há pouco o Davi falava das pessoas já se aposentaram, com mais idade, né, que tem uma tranquilidade econômica, pelo menos que não tem mais idade. Você imagina se isso fosse colocado um pouco a serviço, no sentido de realmente gerar uma economia social. E as pessoas fazem confusão como se uma empresa social fosse uma entidade assistencial. Não. Ela tem que ser eficiente, ela tem que dar lucro, ela tem que ter um plano, ela tem que, enfim, funcionar. A diferença é o que é feito com os resultados. Eles são reinvestidos no sistema de forma a gerar também benefícios sociais, ambientais e relacionais. E isso eu diria que é um dos grandes fantasmas assim, do movimento ambientalista mundial, que é como se houvesse um ranço em relação às corporações, em relação ao sucesso, em relação a coisas que enfim, nos trazem um nível de realização, mas não todos. E esse diálogo, eu acho que é uma chave assim, que nós podemos trazer. Né? Como tu falasse, não, só um momento, vamos conversar de uma outra forma, vamos dialogar, vamos ver que existe uma outra forma, mas isso é exercício. A gente não vai conseguir consertar o mundo, mas na medida em que se traz esse raciocínio, antes da gente falar assim, de fortalecer a massa crítica. O Davi, inclusive, caiu agora a ligação dele. Eu acho que eu já contei essa história para vocês. Uma vez eu participei de um evento interreligioso de um pastor anglicano. Ele falava, e hoje tem muito material na internet sobre isso, né? Não investirmos mais tanto na massa crítica, mas um pouco mais no fermento crítico. Ou seja, criar pessoas conscientes que têm capacidade de influência no seu círculo de influência, né, de relação, e que não se preocupam tanto com o resultado, porque a gente não vai conseguir consertar o mundo. Mas, como tu disseste, no momento que tu tem contato, 1, 2, 3, 10 jovens ficam com registro positivo, de uma mulher que tem sucesso, né, que é mãe, que tem uma caminhada, que não precisa abrir mão disso para ser também um ser humano de valor, isso marca. Isso deixa um referencial diferente do que apenas aquele meramente quantitativo. Isso é uma resposta pessoal, não estou dizendo que seja absoluto, mas é um questionamento que eu te deixo, assim, como cidadã, como profissional, como mãe, como educador. Porque isso é o que vai ser revisitado quando a gente é chamado de ser um papel de designer social. Porque é uma demanda constante, assim, nos nossos contatos, ao menos nos meus. E aí eu não vejo melhor forma de falar disso do que trazendo o meu depoimento de vida, como é que eu vivo minha vida, né? E como é que eu consigo me relacionar dessa forma. É só um questionamento, assim, uma pergunta aberta que eu sempre gosto de dizer. As perguntas às vezes são mais importantes que as respostas. Mas fica a palavra aí com vocês. Davi deve voltar lá. Da minha parte, assim, os pontos que eu tinha aqui para lembrar vocês, é isso aí, fica de novo com vocês. Fique à vontade para abrir o microfone e colocar livremente, se tem algum tema. Vou fazer um comentário. Você já ouviu falar da Palas Atena aqui em São Paulo, Jorge? Claro, nossa, há muitos anos eu tenho relação com eles. Há uns 3 anos atrás eu estive lá produzindo um grande professor meu americano. A Palas tem uma história literalmente de décadas, né? Ali foi uma professora, inclusive. Minha primeira formação de yoga foi com o professor Marcos Rojo, lá em São Paulo. E aí eu tive muito contato com a Palas Atena, não só pelos materiais, mas também por causa a gente tem aula com a Lia, com o Basílio, né? Com o pessoal da Palas. E no dia que eu estava respondendo a reflexão, eu entrei no site da Palas, porque tem vários artigos do Gandhi, né, que a Lia traduz, né, tem muitos de economia, eu não tive tempo de ler, mas eu separei, e relacionando, inclusive, a questão da comunicação não violenta, então a questão relacional, social, com a questão econômica. Hoje, no Banho de Floresta, era um casal, um paisagista e uma psicóloga junguiana, e eu me aproximei muito dela, a gente teve muita afinidade, ela é venezuelana, está no Brasil há 15 anos, então, já viveu questões econômicas no país dela, sabe? Quando estava lá, e acompanha, claro, está vendo o Brasil, e ela falou assim, economia e psicologia são ciências muito parecidas.
E aí a gente ficou de trocar para entender um pouco mais essas comunicações entre sistemas econômicos e sistemas de pensamento de psicologia. E eu lembrei, falei da Palas Atena, porque assim, desde quando eu conheci a Palas Atena, eu falei assim, poxa, o Rio de Janeiro precisa de uma Palas Atena. Aí você falou de empreendimento social, né? E a Palas Atena, tipo, é um exemplo da coisa que funciona, muito organizada e que dá muitos frutos, né? E eu acho que eles têm um trabalho muito sério, assim, muito transformador. Quem acessa ali, quem consegue estar ali, chegar, você tem informação de qualidade, justo, né? O acesso ali. Fora o trabalho todo social mesmo que eles fazem via projetos, né? Que é muito legal. Eu vou ter que sair daqui a 2 minutinhos, que meu filho vai chegar na casa do pai. Então, já vou me despedindo. Sempre muita gratidão de poder compartilhar com vocês um pouquinho da minha caminhada e ouvir um pouquinho de vocês para crescermos juntos aí. Da mesma forma, Luciana, obrigado pela presença, das colocações. Aí, eu acho que a gente já vai fazer um check-out, porque o Davi também não voltou. Mas o importante é isso, esse material fica gravado e é mais ou menos isso, assim, né? Eu conheci a Lia no final da década de 90, 96 para ser mais exato. E ao longo dos anos, vendo as iniciativas dela, especialmente do Marcos, hoje o Marcos é um grande parceiro da Monja Coen, agora mesmo eles vão ao Nordeste visitar vários eventos juntos, né? A Lia foi a primeira pessoa a abrir um espaço para a Monja Coen fazer palestras, para ter uma ideia, isso há 20 anos atrás. E eu tenho certeza, naquela época ela não pensou em resultados, né? E isso, eu acredito que, sem perceber que a gente está fazendo, vai nutrindo boas sementes. Em cada contato que a gente tem, seja como pessoa mesmo, como educador, como profissional, a gente não sabe daqui a 10 anos o que vai produzir. Mas o que me diz respeito, assim, o importante é eu estar inteiro no que eu faço, né? E realmente estar o mais coerente possível na minha proposta cognitiva, conceitual e na minha prática. E no mais, a gente não controla, né? Então, agora aproveitando até o teu exemplo, né, tem um grande amigo lá no Sul, Lama Santo, que sempre ele refere, né? Que é um investimento pior do que criar um filho. E, no entanto, que é uma coisa que traz, se tinha uma coisa que traz mais realização para o ser humano. Existem provas, assim, cabais, né, de que a nossa vida não é um fenômeno quantitativo, mas muitas vezes, como a Lu está falando no início, pelos indicadores que são propostos, pela pressão que foram feitas para que eles se tornassem o padrão, a gente acolhe isso como uma verdade absoluta. E eu acho que um dos principais fatores de viver em comunidade, seja formal ou uma rede aberta, é gerarmos entre nós desequilíbrios positivos, né, esses questionamentos. Por que não fazer de uma outra forma? E fazer, né? E ver se der certo, tudo bem, senão a gente corrige o rumo e continua. Mas, enfim, o meu check-out é esse, muito agradecido por vocês estarem presentes. A gente continua, eu volto a dizer, não se preocupem demais com os prazos, né? Estando informado, a gente maneja. O principal é a qualidade, eu me sinto muito agraciado com as colaborações de vocês, as contribuições, e sempre que possível, eu vou sempre procurar ter uma troca, porque me enriquece também conhecer o pensamento, o sentimento de vocês e as dicas também, eu tenho muitas dicas, né? Me enriquece a cada turma que a gente participa. Então é isso, meu check-out é esse, fique à vontade, se quiseres, quando quiser te retirar, se quiser uma palavra final, a gente passa para a Guta e podemos encerrar então. Obrigado então. Guta, palavra contigo para o check-out. Boa noite, Luciana. Boa noite. Só desejar uma boa semana para vocês. Estou feliz de ter participado da reunião hoje. Sempre bom ouvir as experiências de todos e poder compartilhar também como está sendo para mim. Boa semana e Muito obrigado. bom final de domingo. Igualmente, mantenha contato, participe do fórum, traga temas à vontade, e a ideia é essa, que a gente vai trocando cada um na medida da sua possibilidade. Obrigado, Guta, pela Então presença. tá bom. Até a próxima. Beijo, tchau. Boa noite, uma boa semana.